As salas de aula brasileiras nos habituaram a entender a abolição da escravatura pela ótica de ações ocorridas nos grandes centros, nas proximidades do poder imperial e com a participação de instituições de grande prestígio social, como a imprensa e as tribunas políticas. Nesse contexto, a marcha da abolição do Brasil teria se dado a partir da atuação de grandes figuras que passariam para a história como protagonistas desse episódio da vida nacional. Personagens como o intelectual Joaquim Nabuco, o jornalista José do Patrocínio, o arquiteto e escritor André Rebouças e o advogado Luiz Gama entraram para a história como grandes motores do movimento abolicionista. Pesquisas mais recentes, porém, têm demonstrado que ações abolicionistas fora dos grandes centros foram muito mais comuns do que se pensa. Elas ficaram conhecidas como Movimento Popular Abolicionista e mobilizaram pessoas seduzidas pelo ideal de dar fim à escravidão, gente que se entregou a ações radicais que começaram a incomodar as elites brasileiras. Dentre os muitos grupos que integraram esse tipo de atividade, pode-se citar os Caifases, liderados pelo advogado e promotor Antônio Bento de Souza e Castro, que também era maçom. Utilizando-se de suas funções em órgãos ligados à justiça, encaminhava situações como, por exemplo, a de indicar prepostos abolicionistas para determinar preços em cartas de alforria. Fixadas em valores que o cativo poderia mais facilmente adquirir, muitos passaportes para a liberdade chegariam às mãos de escravos, processo com o qual foi possível alforriar um número muito grande de pessoas. Muitos daqueles que obtinham a liberdade ingressavam no movimento, que iam ganhando as ruas e chegando principalmente às senzalas. Não demoram a ocorrer as temidas fugas em massa e a se organizar em grandes comunidades para acolher os fugitivos. Ao contrário do que diz o senso comum, os próprios escravos trabalharam de forma ousada pela liberdade dos seus irmãos de cor. Os chamados cometas eram outro tipo de colaboradores das ações abolicionistas populares. Constituído principalmente de caixeiros viajantes, com amplo acesso a fazendas e latifúndios, esse grupo atuava secretamente como informantes que facilitavam a execução das ações de fuga em massa. Frequentemente, a rede de solidariedade abolicionista se completava com o engajamento de funcionários das companhias ferroviárias, simpáticos ao movimento, que clandestinamente embarcavam os cativos em trens que os levavam às cidades do litoral, onde eram absorvidos como mão de obra dos portos. Nessas ações concentradas nas senzalas, se destacaria a figura de Antônio Paciência, cujo apelido se devia à habilidade de esperar o momento propício em que a segurança se afrouxava para libertar dezenas, às vezes centenas de escravos. À medida que atividades dessa natureza prosperavam e esboçava-se o perigo de que o país fosse tomado por rebeliões de escravos, o movimento abolicionista se organizava nas principais cidades do país, com destaque para a capital, Rio de Janeiro. Por isso, muitos historiadores classificam a chegada dos anseios abolicionistas aos meios intelectuais e políticos como uma espécie de reação que garantisse aos grupos mais privilegiados socialmente a condução do processo em detrimento daqueles que vinham se organizando de forma autônoma, através do consórcio entre pessoas das classes menos abastadas, libertos, cativos e estudantes. O longo processo político que culminou na assinatura da Lei Áurea se encarregou de acomodar os interesses das várias partes envolvidas e acabou na velha prática brasileira das soluções pacíficas. Um clima de quase consenso, com apenas 15 parlamentares se declarando contrários ao fim da escravidão. No final, uma chuva de pétalas de rosas coroou o abolicionismo no Brasil. Sem uma abolição como resultado da luta direta nas frentes populares, a integração dos libertos se daria de modo bem mais confortável aos interesses das classes dominantes naquele quase final de império. Não houve, por exemplo, um projeto de reforma agrária que garantisse um começo aos recém-libertos, e nem uma preocupação de educar o grande contingente de ex-escravos, boa parte deles analfabetos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Se você não concordou com o que a gente falou aqui, expressa também o seu pensamento. O importante é não perder a oportunidade desse espaço privilegiado e não deixar morrer esse debate. O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês,
Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Se entregou. Gente que se entregou a ações radicais. Gente que se entregou a ações radicais. Gente que se entregou a... Gente que se entregou a ações radicais. Olha pra câmera e começa a falar. Essa parte? Gente que se entregou a ações radicais. Então, já que é assim, a gente pode ir... Muitos que obtinham a liberdade... Muitos daqueles que obtinham a liberdade ingressavam. Muitos daqueles que obtinham a liberdade ingressavam no movimento. Muitos daqueles que Muitos daqueles que obtinham a liberdade. Muitos daqueles que obtinham a liberdade ingressavam no movimento. Momento.